Olá, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica. O alinhamento de rádios ou a calibragem de rádios sempre foi um desafio para o técnico de bancada. Em todas as épocas, vamos pegar a época de ouro da eletrônica de bancada, onde você lembra que na sua cidade tinham várias oficinas de eletrônica e você podia escolher aonde levar os seus equipamentos. Eu vivi essa época em partes, nasci em 1970, então nos anos 80 eu era ainda pré-adolescente, adolescente, quando criança não lembro muito bem. Tive os primeiros contatos com a eletrônica em 1979, quando comecei e quando descobri que eu havia nascido para essa arte. Estou chamando de arte, mas na verdade a eletrônica não é uma arte. A eletrônica é um ramo da ciência que nós podemos mais relacionar com a física, a física e a matemática, na verdade, né, que podem estudar e explicar os fenômenos elétricos que acontecem nos componentes eletrônicos, que dão vida a esses equipamentos, como por exemplo, esse receptor que está aqui na bancada hoje, Zenith Transoceanic R7002, o último da série de sucesso dos Transoceanics. Mas a gente já falou isso em outros vídeos e eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo para você links que você vai clicar ali no seu aplicativo do YouTube ou no seu navegador lá no YouTube, no seu computador, e vai levá-lo a outros vídeos sobre trabalhos desse receptor. O Zenith Transoceanic R7000, versão 2, chassis 2WK-R70, é o último e o melhor de todos, porque logicamente ele reuniu toda a engenharia eletrônica que todos os seus antecessores, os seus irmãos mais velhos tiveram. E em termos de engenharia, nós precisamos dividir duas coisas importantes para aqueles que não são familiarizados. Existe a engenharia teórica, aquela em que geralmente tudo nasce, ou pelo menos tudo deveria nascer dentro da engenharia teórica, aonde se projeta os vários circuitos, como por exemplo desse receptor. Ele tem vários circuitos diferentes e várias etapas diferentes, por um motivo muito simples. Ele é um receptor que tem uma gama de frequências maravilhosa. Nós começamos aqui em LW, lá em 170 kHz, e aí avançamos nas suas faixas, passamos por ondas médias, SW, que começa em 1.8 MHz e vai nos levar a 30 MHz. Então é uma faixa bastante ampla, muito ampla, de frequências, e além disso ele ainda tem o FM na sua banda comercial, na sua faixa comercial 88 a 108. Aí ele tem VHF de 108 a 136 MHz, VHF aéreo, né? E ainda tem o VHF alto de 44 a 172 MHz. Então, são muitas faixas para um receptor analógico. Fazer isso no receptor digital em 2023 ou no século 21 não é um grande desafio, mas aqui era um grande desafio. Por isso, um receptor robusto, com várias etapas diferentes e vários módulos diferentes, inclusive, né? Que a gente já mostrou em outros vídeos. Várias placas espetadas aqui numa placa principal. Mas a engenharia teórica, que vive no mundo da teoria, do desenvolvimento, da criação, da simulação em laboratório, não é a engenharia prática. Elas são diferentes. Uma vez é criar um projeto muito bem elaborado, como é o caso desse rádio,
e outra coisa é fabricá-lo e conseguir o resultado que se almeja. Então, a engenharia eletrônica, ela tem que ser um conjunto, ela tem que ser uma união, ou eu posso até ir além. Qualquer engenharia de desenvolvimento, de criação e desenvolvimento de produto, ela tem duas etapas, ela tem dois mundos diferentes, o mundo teórico e o mundo prático, o mundo real. Aqui existem todas as variáveis que são intrínsecas da fabricação de alguma coisa. Se nós pegarmos desde os componentes mais simples que tem nesse rádio, que vamos dizer que um resistor, né? Um simples resistor de carvão que tem um processo industrial para chegar naquilo que se almeja, que ele tenha uma resistência elétrica e faça oposição aos elétrons que estão entrando nele. Por exemplo, esse resistor de 2,2 kΩ, eu vou pegar um resistor mais antigo para a gente contextualizar melhor. Um resistor de fio de 1 ohm por 5 watts. Então, uma coisa é projetar isso aqui num simulador, né? E vale lembrar que quando esses equipamentos foram desenvolvidos aqui, que é o caso, por exemplo, desse rádio, a informática estava nos seus primórdios. Já existiam computadores, sim, mas eram bastante limitados, não são como hoje. Então, os desafios da engenharia teórica, conciliando com a engenharia prática, eles deram origem a receptores ou equipamentos de sucesso como esse aqui. Agora, esse equipamento chegou até nós, décadas se passaram, e aí a gente entra num desafio, que é exatamente o desafio do alinhamento ou da calibragem deste receptor. Fazer o alinhamento nesses receptores, ou nesse receptor, é algo especialmente complexo por causa disso, né? É diferente você pegar um receptor, vamos dizer assim, de uso doméstico, e fazer o alinhamento, sendo que ele tem lá uma faixa de ondas médias, uma ou duas faixas de ondas curtas, na maioria das vezes uma delas pelo menos é estendida, e FM. É bem diferente fazer o alinhamento num receptor como esse. E o manual de serviço ele já começa recomendando aqui aquilo que é mais importante para o técnico reparador. Qual é o objetivo do manual de serviço nessa época? É dar subsídios para as oficinas autorizadas, em primeiro lugar, que era o interesse da fábrica, e logicamente para na sequência, todos os técnicos em eletrônica que vão acabar trabalhando nesse receptor. Mas logo no início aqui, onde ele fala RF e FI, né, ele chama aqui de RF os estágios de sintonia, né, os sintonizadores, os tunners, e frequência intermediária, é claro, aquilo que fica entre os tunners e a saída de áudio, alinhamento. E ele dá um conselho aqui, ele diz assim, na maioria das vezes o alinhamento não é necessário, né? Principalmente nos transformadores de FI e no estágio de RF. Porém, se você trocar componentes críticos nesses estágios, vai ser requerido o alinhamento. O que nós podemos considerar componentes críticos aqui? Bobinas, logicamente, se você trocar transformadores de FI. Na verdade, se você trocar transformadores de FI de qualquer receptor, não importa que seja um radinho de pilhas, só de ondas médias, ou um receptor desse nível, fatalmente vai ter que ajustar o canal de FI, não tem jeito. Vai ter que usar as técnicas que os manuais apresentam aí. Logicamente que os ajustes têm níveis diferentes de dificuldade. E dentre os ajustes de maior nível de dificuldade, o próprio manual do rádio nos dá essa pista, né? Ele começa ali com FM e ele mostra lá que você tem que usar gerador de varredura, o sweep, e tem que conseguir as figuras na tela do sweep scope ou no seu osciloscópio de preferência analógico para chegar ao alinhamento, né? Porque, logicamente, já falou sobre isso, em frequência modulada,
você precisa uma largura de banda maior, na ordem de 200 kHz, para que o áudio passe, né, dentro do canal de FI, que está sintonizado em 10.7 MHz. É diferente do canal de FI de AM, onde você tem uma largura de banda muito menor, e você não tem essa dificuldade, porque aí você está modulando em amplitude, não em frequência. Mas isso é assunto de outros vídeos e você vai encontrar no canal onde a gente fala mais sobre isso. Então, o que é mais difícil o alinhamento começa pelo FM e o VHF, que inclusive é no mesmo tuner, no mesmo circuito, tem FM e VHF do mesmo jeito. E na sequência ele entra então no alinhamento das faixas. A primeira que ele manda alinhar aqui é SW3, depois SW2, SW5, ondas médias, ondas LW, né? Depois ele vem para ondas médias de novo, daí ele salta para FM. E essa sequência de calibragem que ocupa desde aqui, desde a primeira faixa, desde a primeira página, né? Na verdade eu disse que ele começa com FM, não, ele começa com LW. Começa lá com LW. Uma, duas, três páginas praticamente inteiras dedicado a alinhamento. E o alinhamento, ele é especialmente complexo nesse rádio, porque como ele é um rádio que tem várias placas, né? Então, cada parte de alinhamento, cada bobina, cada conjunto de bobinas está num lugar quase que diferente, a gente pode dizer assim. Se a gente pegar aqui o tuner de LW e BC, ou ondas médias, né? Ondas longas e ondas médias, vamos falar assim para ficar mais inteligível para você que ainda não está acostumado. Então o tuner de ondas longas e ondas médias, que é esse aqui, que eu já mostrei nos outros vídeos, você tem que clicar nesse link aqui embaixo para ser levado a esses vídeos. Ele tem nesse mesmo tuner os ajustes. Então, ó, ele tem aqui, por exemplo, T101, que é um mixer de LW e BC. É um transformador que vai atuar nas duas bandas. Aí ele depois tem aqui C135 e C130, que são os osciladores da faixa baixa de ondas médias, 550 kHz, e da faixa alta de ondas médias, 1600 kHz. E aqui você já pode notar, se você é técnico, colega, que normalmente no receptor, vamos chamar assim, doméstico ou convencional, você tem uma bobina ou transformador para o ajuste das frequências mais baixas, aqui no caso 550 kHz, e um capacitor, que normalmente é um trimmer, um capacitor variável trimmer, lá nas faixas altas. A complexidade desse circuito, e ele é tão diferente que ele usa aqui, nos dois lados do dial ele usa capacitores trimmers, mas a complexidade não para por aí. Dentro do mesmo tuner, ele então ainda tem agora os osciladores de ondas longas em 170 kHz e em 450 kHz no outro extremo. Então, essa complexidade e esses detalhes todos que deram origem a esse receptor, eles nos obrigam necessariamente ao estudo. Então eu estou aqui praticamente desde as 7 horas da manhã revendo o manual daquilo que eu já fiz, porque se você olhar nos links, você vai ver que esse estudo eu já fiz outras vezes. E a gente já alinhou outros rádios igual a esse e mostramos lá fora na área externa, na Rádio Escuta, e até na bancada, porque esse rádio ele é tão bem construído que ele tem uma imunidade já de projeto a interferências da rede elétrica. E quando a gente restaura o rádio e substitui os componentes fadigados por componentes novos e aumenta a sua imunidade a ruídos, então a gente pode até usar a bancada para fazer rádio escuta e inclusive fazer alinhamento usando a própria fonte do rádio. Finalizando esse vídeo, que é mais para... O objetivo desse vídeo é tentar transferir em palavras para vocês
a ideia que deveria estar incrustada na mente de todos aqueles que amam a eletrônica e decidem estudar essa ciência maravilhosa chamada eletrônica. A eletrônica passa primeiro, de qualquer forma, pela teoria. Eu não tenho absolutamente nada contra aquelas pessoas que dizem eu sou um técnico prático, eu aprendi na bancada e eu trabalhei minha vida toda. Bom, tudo bem, pode ser. Mas como que você vai localizar defeitos sem uma análise de circuitos, sem o entendimento da teoria dos circuitos? Então, se eu pudesse dividir o tempo em porcentagem, vamos dizer que o tempo útil que a gente tem, o tempo efetivo em que a gente tem produtividade em eletrônica, ele seja, eu vou dividir em porcentagem, 100%, né? Eu posso afirmar sem nenhuma dúvida que 80% do tempo que eu dedico à eletrônica, e essa não é a minha atividade principal, não é disso que eu vivo, eu já falei isso em outros vídeos, mas 80% do tempo eu dedico estudando. E o estudo é absolutamente constante, porque o tempo todo e todo o tempo, olha, é uma afirmação, eu estou sendo muito pejorativo. O tempo todo e todo o tempo a gente tem desafios em bancada. E aí você que assiste os vídeos do canal do museu, você vê lá muitos trabalhos, por exemplo, no B481, no Philco Ford Transglobe B481, o rei dos rádios do Brasil, que de longe é um rádio complexo em relação a qualquer outro rádio. Às vezes eu vejo alguns comentários das pessoas falando que os seus rádios preferidos são os motorrádios. Legal, perfeito, mas a motorrádio não produziu um rádio que chegue sequer aos pés da sensibilidade do B481. Então, eu não estou falando mal de motorrádio de maneira nenhuma. A gente trabalha em motorrádio aqui também. Exatamente nesse momento, a gente tem um exemplar motorrádio aqui na bancada, que apesar do seu magnífico estado de conservação, esse rádio teve um dono que cuidou muito bem, ele está muito conservado. Ele precisa restauração por conta dos seus vários e vários anos de vida e naturalmente pelos problemas que se apresentam. Potenciômetro de volume estava com a trilha quebrada, transformador estava com o núcleo saturado, está cheirando aquele cheiro característico de quando o transformador está esquentando, a chave de mudança de faixas estava com mau contato, o cordão estava ressecado e ficava pesado, isso é tudo plástico, então fica muito pesado, a chave de onça. Então, eu não tenho absolutamente nada contra a motorrádio. Aliás, esse receptor é muito bom. Mas se nós fizermos uma comparação desse receptor, que é muito bom, de fabricação motorrádio, e a motorrádio tem um motivo de ter essa fama de qualidade, os fundadores da motorrádio, um dos fundadores é japonês, e o japonês traz na sua cultura, no seu DNA e na sua origem, todo o desenvolvimento tecnológico do rádio desde o seu princípio, lembrando que os americanos levaram os méritos com relação à invenção do transistor, do primeiro transistor que revolucionou o mundo. Se nós estamos falando aqui por um smartphone que tem um processamento incrivelmente poderoso e uma qualidade de áudio maravilhosa, eu posso produzir vídeos em 4K usando o celular. Isso são 8 megapixels. Isso nasceu lá no transistor. Claro que nasceu antes na válvula, evidentemente, a invenção da válvula termiônica, lá, que a gente pode citar ali de Forest, quando a válvula se tornou funcional lá no início do século XIX, nasceu a eletrônica, mas a eletrônica de fato, a eletrônica que deu origem ao século XXI, a eletrônica que nos leva a isso, que nos leva a esse smartphone, que levou o homem para a Lua, e tantas outras maravilhas que existiram, ela nasce no transistor. Então, justificando a relação aqui desse comentário entre motorrádio e o Philco Ford Transglobe, mesmo os rádios mais simples, eles são extremamente complexos, e mesmo o Philco Ford Transglobe, que a gente
eu quase que literalmente poderia desenhar o esquema mentalmente desse rádio, porque a gente domina ele. Não é mérito nosso, não é porque nós somos... eu não vos autorizo, você que está assistindo esse vídeo, eu não vos autorizo a elogios desmedidos ou ufanismo, não é isso. Por que a gente acaba dominando a técnica de um determinado equipamento? Porque a gente literalmente fritou o cérebro lá, né? Eu tenho um amigo do Rio de Janeiro, mais de um na verdade, um em São Paulo que fala assim também, um no Rio de Janeiro, meteu os cornos para valer naquilo ali. E é o que a gente faz, né? A gente mete os cornos. Temos a ousadia de trabalhar num receptor desse nível, criado pela Zenit, a fantástica empresa americana, com a cultura americana de fabricar equipamentos de ponta. Se você não sabe do que eu estou falando, procure aí, você vai ler alguma coisa sobre a Hewlett Packard e muitas outras, mas eu vou pegar a HP como um exemplo. Nós temos aqui alguns instrumentos HP e eu vou logo compartilhar com vocês outros que a gente tem aqui, está recebendo instrumentos da Hewlett Packard aí. São equipamentos de alto nível e são equipamentos fabricados para um público que está acostumado com equipamentos de alto nível e que sabe cuidar. Se você quer ver equipamentos, não só equipamentos, mas peças, componentes, tudo que você quiser ver em excelente estado de conservação, busque no eBay. E se você tiver acesso ao eBay americano, você vai ver do que eu estou falando. O colecionismo e a preservação, ele está na cultura nos Estados Unidos e na Europa também. Então, se nós temos a ousadia de mexer num equipamento como esse em 2023, e eu chamo ousadia por quê? Porque nós somos réis mortais, nós estamos a muitos anos-luz de distância em termos de desenvolvimento tecnológico desses países. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar que o Brasil não teria condições de desenvolver um equipamento como esse que está aqui na bancada. Mas ele chega até nós e o que a gente tem que fazer então? Estudar e estudar. Pronto. Tem um pensamento que dá conta de que se nós repetimos uma coisa 3 vezes, essa coisa ela fica muito arraigada, ela fica enraizada. Então, o que a gente tem que fazer para fazer restauração num equipamento como esse? Estudar, estudar e estudar. Pronto. Ah, não, mas eu vou pegar e vou trocar todos os capacitores, que é o que eu aprendi no YouTube. Se você fizer isso, você vai matar o equipamento. Acabou. Ele vira sucata e ele vai para o ferro velho ou vai servir para estética. Então, o estudo de um manual de serviço extremamente completo como esse, tem aqui tudo o que você precisa saber. Tem todas as placas, tem todos os componentes, replacement, né? Tem tudo que você precisa para substituição. Ah, agora eu tenho um capacitor cerâmico que está ligado em paralelo com uma das bobinas que está ressonando em 10.7 MHz. Qual capacitor eu posso colocar lá no lugar desse, né? Ou agora eu tenho um capacitor de bypass que está ligado lá na entrada do canal de FI de FM. Bom, todas essas respostas estão aqui e inevitavelmente e fatalmente não tem outro jeito. Se você quer aprender eletrônica, se você quer chegar a ter a ousadia que eu tenho de trabalhar num equipamento como esse, fatalmente você vai ter que trabalhar 80% do tempo que você tem disponível para eletrônica, você vai ter que dedicar ao estudo. Ao estudo, à pesquisa, ao entendimento. E aí esses outros 20% do tempo, você vai fazer um trabalho de alto nível, assim como esse equipamento merece. Obrigado por você assistiu e até o próximo vídeo.